Olá pessoal, boa noite. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa live. Vocês estão me escutando? Estão me vendo bem? Podem dar um feedback aí para mim, com um joinha. Tá ótimo. Vamos só esperar uns minutinhos, tá? Para o pessoal ir chegando. E a gente vai dar início a mais uma live aqui da Reconciliatio Psicologia Integral. Eu sou o José Augusto, para aqueles que não me conhecem. Sou psicólogo da Reconciliatio e vou estar acompanhando um pouco vocês nessa noite, junto com a Roberta, que vai ser a quem vai estar falando para a gente desse tema tão importante que é a regulação emocional, né? Essa noite fria de Petrópolis, né? Tá fazendo frio aqui na nossa cidade. Espero que todos estejam bem quentinhos, com um bom chocolate quente. Bom, pessoal, para aqueles que não nos conhecem, né, vou falar um pouquinho, já que tá chegando aqui um montão de gente, né, da Reconciliatio. A Reconciliatio Psicologia Integral é uma associação de psicólogos, né, aqui de Petrópolis. Nós já começamos nosso trabalho faz alguns anos, né, desde 2012, e a gente tem como principal objetivo levar a psicologia ao alcance de todos, né, ou seja, facilitar para que as pessoas tenham acesso à psicologia, seja nas diversas modalidades de atendimento e também ao conhecimento sobre a psicologia, né? Então essa é a nossa principal missão e, como o próprio nome nosso diz, né, nós temos uma abordagem desde uma perspectiva integral, ou seja, a gente compreende a pessoa humana desde uma perspectiva bio, psico, social, espiritual e, além disso, a gente também tenta sempre dialogar, né? Ou seja, se aproximar desse mistério que é a realidade da pessoa humana desde diferentes perspectivas, né? Então, com isso, a gente tem aqui em Petrópolis o nosso espaço de atendimentos, né, que fica na Rua Figueira de Melo, aqui no centro, né, um local belíssimo, bonito. Vocês podem curtir a nossa página no Facebook e no Instagram também, vocês vão ver lá as fotos. Além das salas de atendimento, né, a gente também vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos minicursos, workshops, que visam levar esse conhecimento psicológico para diferentes públicos, né, seja o público especializado, né, psicólogos, né, ou outras pessoas que tenham interesse sobre diversas temáticas da área psicológica, né. Nós também temos um projeto de prevenção de abuso sexual, né, que foi até uma das lives que ocorreram nesse mês, né? E, bom, isso é um pouquinho, vocês podem conhecer mais sobre a gente no nosso site, né, na nossa página no Facebook e no Instagram também, tá bom? Bom, acho que nós já vamos chamar aqui então a nossa convidada da noite, que é a Roberta. Já entrou aqui. Olá, Roberta. Oi, Zé. Tudo bem? Você me escuta? Tudo bem? Escuto bem. Que bom, Me que escuta bom. bem também? Te escuto. Tá joia. Boa noite para todo mundo. Bom, eu estava aqui falando um pouquinho aqui da Reconciliatio, enquanto o pessoal ia entrando, né? Sim. Explicando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história, indicando também aqueles que quiserem conhecer mais, né?
Mas acho que agora a gente já pode caminhar para essa apresentação, né? Já teve gente falando que está super, super feliz de estar te vendo aqui, né? Bom, mas eu acho que a gente está vivendo num tempo, né? Desde antes de toda essa situação de pandemia, né? Mas um tempo de vivências muito intensas, né? Vivências emocionais muito intensas, né? Verdade. Medo, insegurança, tristeza, acho que principalmente agora fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, né? Sim, Também, é claro, a gente não pode deixar de falar daquelas emoções positivas, né? Alegria, contentamento, mas, assim, acho que o objetivo dessa noite é a gente falar um pouquinho sobre esse mundo tão complexo, mas tão importante para a gente, que são as emoções, né? sim. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você e também do teu trabalho, que é tão bonito, né? Tá joia, Zé. Obrigada pelo convite, obrigada Reconciliate mais uma vez por essa aliança, esse apoio de trabalho, essa parceria. A todos os colegas da Reconciliate, né? Também agradeço aos familiares que sempre apoiam o nosso trabalho, né? São as primeiras pessoas que estão ali nos dando as mãos. Eu sou Roberta, tenho 38 anos, casada com Felipe Curvelo, que também atende na Reconciliate, né? Psicólogo e logoterapeuta. Sou mãe da Valentina, que fez 5 anos agora nesse mês de maio. Psicóloga há 14 anos, cerca de 14 anos, que eu trabalho com psicologia. Muito feliz com a minha profissão. Já trabalhei com clínica, com práticas de desenvolvimento e formação de pessoas, mais em gestão de pessoas. Alguns outros projetos envolvendo o trabalho, como inovação e criatividade dentro do trabalho. Meu mestrado foi voltado para valores no mundo organizacional, mas no doutorado me despertou vontade de falar de desenvolvimento, não em formação de pessoas, mas o desenvolvimento como um todo, porque me deparei com a maternidade, né, quando eu me vi interagindo, eu, meu esposo e minha filha, vi como podia ser belo entender um pouco mais esse processo socioemocional, esse desenvolvimento socioemocional. Uma amiga de Petrópolis me apresentou a professora Deise Mendes, da UERJ, e conheci a linha de pesquisa dela, e estudando competências emocionais, uma das habilidades me despertou a atenção, que é a regulação emocional. E foi uma proposta nossa, né, Zé? Falar um pouco da regulação emocional, mas também como que nós, pais, mães e pais, podemos atuar com práticas que apoiam, práticas mais favoráveis para o desenvolvimento dessa habilidade. E, nesse sentido, partilhar com todas as mães e pais presentes nessa live de hoje, e os que vão assistir também, porque agora não podem, mas como vai estar gravada, as pessoas, de repente, podem partilhar e entender um pouco esse universo. As outras gerações trataram desse assunto de alguma forma na sua experiência, mas parece que depois da década de 90 mesmo, que a gente conseguiu entender um pouco melhor da importância das emoções e da habilidade de regular as emoções para as nossas competências emocionais e sociais, né? Hum. Então, você fica à vontade comigo nessa, para a gente partilhar, conversar, trocar, porque somos, né, nesse sentido, sou mãe, você é pai, sou mãe da Valentina, você tem 3 filhos, né, acabou Sim, de né? ter os gêmeos também, e com Uhum. certeza já percebe muita coisa, né? Sim, Até sim. mesmo com os bebês, porque uma das habilidades que se desenvolve em primeiro lugar desde o ventre materno é um redirecionamento atencional, porque se existe algum desconforto no útero, a criança se autodistrai para se autoconfortar. Então é belíssimo entender isso, porque começa muito cedo. Sim, sim, realmente, né? Eu acho que hoje a gente tem essa oportunidade, né, de aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, né, e entender como que desde do início, né, as emoções são tão importantes e aprender a regular as emoções é tão importante, né? Acho que também Sim, hoje a gente tendo que conviver mais com os nossos filhos, né, estando em casa e tendo que conciliar às vezes o trabalho, estar em casa, a escola, né? Isso exige ainda mais dessa habilidade, né? Mas eu acho que, pelo que você sim. estava me falando aqui, me parece que é
importante a gente entender inicialmente, né, o que seria, então, a regulação emocional, né? O que seria a regulação Sim, emocional? tá. Eu vou tentar fazer um misto assim de concepção da literatura, para algumas pessoas que de Uhum, repente vão ter interesse em procurar o construto regulação emocional, mas também vou tentar utilizar uma linguagem popular para que todo mundo possa aproveitar, né? Até uhum, porque eu, enquanto psicóloga, não lembro de ter estudado regulação emocional. Eu fui aprender isso tem pouco tempo, há 3 anos atrás que eu fui entender mais esse processo de regulação emocional. Então, vou tentar fazer esse meio de campo. Quando eu fui uhum, estudar regulação emocional, eu me deparei com uma literatura bastante cognitivista, né? É uhum, claro que tem outros enfoques que eles são convergentes, eles se entrelaçam, eles se falam, mas os enfoques dados são diferentes. Então, por exemplo, o que que converge? Falar da regulação emocional com todo o seu processamento mental. Mas os enfoques são diferentes. Por exemplo, o Gross, o Thompson, eles vão falar de uma maneira, de uma perspectiva mais cognitivista. uhum, Já tem outros enfoques mais de cunho neurofisiológico, onde o Porges vai falar do tom vagal e do processo simpático e parasimpático para lidar com os desafios emocionais. Então, uhum, falando um pouquinho de cada um, o Gross, o Thompson, por exemplo, eles vão falar desse processamento mental, né? O Gross fala sobre esses objetivos de regular a emoção. Eu posso diminuir a intensidade de uma emoção. Se o estado emocional, por exemplo, não está favorável para aquele momento, eu posso ter objetivo de diminuir aquela intensidade emocional, modulando ela, né? O uhum, Thompson, da década de 90, também vai falar sobre processos extrínsecos e intrínsecos. Por exemplo, a literatura dá conta do processo extrínseco. Por exemplo, os pais ou os professores ajudando a criança na regulação emocional. A literatura que dá conta de processo intrínseco fala de processos autorregulatórios, onde as crianças mais velhas já conseguem sozinhas autorregular-se e também na regulação dos adultos, né? Sem uhum, precisar tanto desse apoio ou dessa interferência externa. Então, eles vão falar desses processos intrínsecos ou extrínsecos, vão falar de estratégias. uhum. Oi, Roberta, você está me escutando? Difíceis de lidar, eu consigo restaurar e recobrar o meu estado emocional. Roberta, Então, você eu está me tenho. escutando? Estou te escutando Ah, tá. É que deu uma congelada na imagem. na Eu não sei se. imagem. Uhum. Isso, não sei se para as pessoas já voltou. Vocês estão escutando, já estão nos escutando novamente ou as mensagens aqui estão de que travou? Vamos ver se já estão escutando a gente. Eu estou te escutando bem. Se o pessoal puder colocar, Ah, melhorou. voltou. Acho que a Simone Melhorou. disse que melhorou, Dani também. Agora está falando que está Uhum. sem som. Não, agora já estão dando Agora ok. Acho melhorou. que voltou. Ótimo. Tá, beleza. Bom, mas só fazendo voltando um pouquinho do que você estava falando, né? Você estava, pelo que eu fui entendendo aqui, uma coisa que eu achei interessante, você fala de processos de regulação extrínsecos, ou seja, por exemplo, os pais, os professores, né? E processos Sim, intrínsecos também, né? exato. Entendi, entendi. Eu tive a oportunidade, Zé, eu fui num congresso falar sobre isso, lá em Santa Uhum, Catarina, e consegui adquirir um livro de duas psicólogas americanas, depois eu coloco a descrição, que é Como uhum. falar para o seu filho ouvir, como ouvir para o seu filho falar. E ele Assim? trabalha alguns diálogos
que os pais podem ter com as crianças, no momento em que ela tem uma reação emocional de tristeza ou de raiva, a maneira mais favorável da gente se aproximar e se engajar naquele processo emocional. Por que que é chamado de Uhum. processo? Porque vem algo que elicia a emoção. Morreu a tartaruga, né? Uma mãe e chorando fala sobre essa perda. Uma Uhum. maneira favorável é de repetir um pouco dessa frase que o filho falou, né? Ah, filho, você tá chorando porque a sua tartaruga morreu? Ah, sim, Uhum. entendi. Eu vejo que isso é triste e você quer um abraço? Eu posso te confortar. Uhum. Só o tempo realmente vai te... Alô? Roberta, você me escuta de novo? Acho que novamente deu uma travada aqui na sua conexão. Oi, Roberta? Pois é, Oi, travou novamente. eu não sei se é o horário aí. Deu uma travada. Uhum. Bom, mas você estava explicando, vamos ver se já está voltando para as pessoas. Eu acho que sim. Vamos ver. Acho que está voltando sim. Uhum. Eu É, estava falando sobre o episódio da criança chorando por ter perdido um animal de estimação. Não sei se o pessoal conseguiu ouvir. isso, no diálogo com o filho, então, né? Aí você estava Isso. explicando como que seria interessante essa aproximação, né? Ou essa atitude dos pais, né? Diante dessa criança que, por exemplo, perdeu o animalzinho de estimação, né? Se você puder repetir, eu acho que o pessoal pode recobrar, né? Isso, na caixa de diálogo encontrada aí na explicação das psicólogas, estava dizendo exatamente isso, né? Tem o quadro onde tem uma reação não muito favorável dos pais e também tem um quadro que explica uma reação mais favorável. Por exemplo, ai, a criança aparece chorando e diz que a tartaruga morreu e de repente ou o pai vira e fala assim: ah, para de chorar, eu te compro outra. Isso seria uma reação que estaria, de repente, desvalorizando aquele estado emocional da criança, né? E, diferentemente Uhum, disso, se a criança chora com essa perda, acolher, mostrar uma reação mais calorosa, mais acolhedora, e repetir as palavras que a criança trouxe para esse diálogo emocional, né? Ah, filha, eu estou entendendo que você perdeu o seu amigo, né? Ela era importante para você, esse amigo era importante, mas deixa que eu te dar um abraço para a gente sentir isso junto, para você também perceber que eu tô contigo nessa, pode contar comigo. A gente não tem como resolver, muitas vezes, o episódio emocional, mas a gente pode acolher, a gente pode ouvir, a gente pode entrar no diálogo, a gente pode uhum, até mesmo distrair, né, fazendo com que a atenção se redirecione. E aí também dentro das várias estratégias de regulação emocional, a gente, por exemplo, vê duas muito encontradas na literatura, que é a reavaliação cognitiva e a supressão uhum, emocional. E também tem a de redirecionamento atencional e de calor físico, né, de conforto físico. De redirecionamento atencional é interessante porque você minimiza aquele estado emocional. O lado negativo é que você não faz com que a criança lide com o problema, né? A uhum, supressão emocional, você inibe aquela emoção, você pune também a emoção e rejeita a emoção. Faz com que a criança, de repente, engula o choro, não expresse, mas isso é completamente desfavorável porque a criança não vai saber lidar com as próximas emoções.
A reavaliação Uhum. cognitiva a gente sempre chama de mais favorável, porque faz a criança avaliar a situação, convida ela a pensar, né, no episódio emocional, dá alternativas de resposta também quando a gente conversa sobre isso. E também o calor físico é sempre muito bem-vindo, né? O abraço, a mão, ou dizer que vai ficar tudo bem, ou estou aqui com você. Essas estratégias Uhum. mais favoráveis faz com que a criança se adapte, né? E se prepare para novas experiências emocionais. Entendi, entendi. Bom, pelo que você está dizendo para a gente aqui, né, eu acho que fica bem claro que o comportamento dos pais é muito importante em como a criança vai aprender a lidar com essa emoção, né? Porque eu acho que Sim, talvez a gente já tenha escutado muitas vezes aquele, deixa de chorar, não fica chorando, né? Ou para de ser medroso. Acho que são falas, né, que me parecem que não vão contribuir para que a criança consiga compreender melhor essa emoção, né? isso faz parte do meu estudo também. Uhum. Me interesso por isso porque as práticas parentais são muito diversas, né? E Uhum. aí a gente entende que tem fatores intergeracionais. Você estava falando aí, o para de chorar, não seja medroso. Talvez algumas gerações mais antigas ensinavam dessa forma. E talvez a Uhum. gente encontre isso também em algumas práticas hoje em dia, mas bem menos. Né? Tanto partilhando com você na tese, eu consegui pesquisar com 20 tríades, né? Deve ter Uhum. até pai e mãe aí me ouvindo que eu sou assim super grata por terem participado comigo. É, a gente verificando aí a presença importante tanto da mãe quanto do pai, né? Uhum. Não deixei o pai de lado. Eu acho que os pais se envolvem tanto nos cuidados físicos, mas hoje em dia também no cuidado emocional. E a gente percebe assim a nossa geração de pai e mãe também entendendo a importância dessa prática de estar junto com os filhos. Vou percebendo também, né, Zé, com atendimento clínico e também meus colegas partilhando a importância da presença dos pais, né? Como Uhum. as crianças nos querem atenção, querem poder conversar, querem ter esse diálogo, querem contar as coisas, né? Estão chorando, querem partilhar, estão com medo, já sabem falar do seu medo e como o medo aconteceu. Então, Uhum. se de repente antes se inibia mais a expressão emocional, hoje a gente já vai ganhando um pouco mais de conhecimento. Eu digo um pouco mais porque a gente também tem muito para desenvolver na nossa regulação emocional. A gente tem um pouco Uhum. mais de conhecimento para lidar com as emoções. Então, eu falo disso porque antes de eu querer ajudar a Valentina na regulação emocional, como eu fico pensando na minha própria autorregulação. E conversava Uhum. contigo antes, vamos falar com todo mundo hoje, partilhando de uma forma bem humana, porque antes de ser psicóloga, eu sou mãe. Então, assim, para ajudar minha filha a regular a emoção, eu tenho que contar de 1 até 10 também para regular a minha, né? Quem aqui nunca deu um berro, não se estressou e de repente falou mal, ou não deu atenção devida. Mas aí a gente vai aprendendo, também vai reconhecendo nos filhos o que, que é uma expressão emocional de algo que realmente mereça aquele espaço ali para expressão emocional, o que é uma reação de frustração ou de birra, são muitas diferenças, né? E eu queria Uhum. destacar que esse movimento ele é bidirecional. Até os educadores gostam muito desse nosso papo. Por quê? Uhum. Porque não somos só nós que modelamos as expressões emocionais, as reações em casa. Os filhos também despertam reações emocionais em nós. Então, é uma coisa que vai sendo desenvolvida e construída, porque os nossos filhos são agentes de socialização. Eles não estão só recebendo de um tutor habilidoso, que é o pai, a mãe ou o professor. Eles também despertam e nos desafiam a aprender sobre as emoções, né? Uma Uhum. criança que, de repente, passa a ter um medo de um inseto, fica com um comportamento mais fóbico disso. De onde vem? A mãe não tem esse medo, o pai não tem, mas a criança tem. E esse medo também gera em nós uma preocupação e a gente precisa saber lidar, né? Ah, Então, se eu não tenho medo disso, eu vou dizer, para com isso, é besteira, não vai te pegar. Eu tenho que entender de onde vem esse medo, como ele se processa, por que que ele reagiu dessa forma. Então, deixar a criança falar com a gente, eles querem falar e são bem falantes, né?
Uhum. Então, deixar eles falarem, nos contarem como isso aconteceu. Como quando eles voltam da escola, né, Zé? Vão sempre contar uma história pra gente. Sim. Não basta só falar assim, e aí, como foi na escola? Mas também a importância. Ah, hoje você teve aula de inglês. Teve alguma atividade diferente na aula de inglês? E na hora Uhum. do lanche, o que que você comeu? Você comeu a fruta também? Partilhou alguma coisa com seu amigo? Porque aí a gente Uhum. entra no detalhe, a gente se aproxima e o filho nos percebe mais engajados, né? Sim. O que que você acha? Sim. Não, eu achei super interessante e acho que dois pontos aqui me chamam a atenção, né? O primeiro deles é que você foi falando, né? É que essa regulação não é a regulação só da criança, dos filhos, é a regulação dos pais também, né? Ou seja, como que os pais regulam as suas emoções, né? Isso é muito Porque importante. eu acho que muitas vezes, me parece que às vezes a gente pode, na ânsia, como que eu faço para regular a emoção do meu filho, mas esquecer que antes disso eu tenho que aprender comigo como regular a minha emoção, né? Ou seja, não adianta eu Sim, regular a emoção do meu filho, mas quando estou no trânsito sair xingando, né? Ou quando tem um problema com algum familiar, não resolver de uma maneira mais assertiva, né? Então, acho que isso é uhum, muito interessante. E acho que ou um outro conceito que você trouxe, que também me chamou muita atenção, é dessa relação, né? Ou seja, essa criança também é um ser único, particular, que tem as suas características e que nesse processo de socialização, né, vai havendo uma troca, né? Essa criança influencia esse perfeito. adulto e esse adulto vai influenciando essa criança. Então, achei que são duas reflexões muito interessantes, né? É, e assim, né? Isso se dá de uma maneira, vamos botar, aos poucos, né? Como é que é esse processo? É um desenvolvimento na realidade, né? Acho que leva em consideração a idade da criança, a etapa do ciclo de vida, né? Como é que é um pouquinho isso? Sim, Zé. Então, tem uns estudos de uma italiana, Paola Piontelli, que ela estudou a regulação emocional desde o ventre materno. Como que ela fez Uhum. isso? Ela conseguiu, através de exames de ultrassom, verificar as expressões das crianças. E ela Olha, acompanhou, fez um estudo mais longitudinal, e durante 2 anos ela foi percebendo uma sequência das mesmas expressões emocionais. E fez um estudo juntamente com as mães, verificando um pouco da sensibilidade materna e todo um acompanhamento das emoções, de como as mães poderiam modelar e influenciar essas emoções. Então, assim, uhum, quando a gente ainda está sendo gerado, como eu te falei, a gente tem já o desenvolvimento da regulação através do processo atencional. A gente pode desviar a nossa atenção quando algo está desconfortável. Assim como o bebê faz, né? Se ele está desconfortável com alguma situação, tá lá no berço com a cabecinha reta para cima e alguém apresenta sobre o bebê alguma coisa, um brinquedinho diferente, de repente que ele não consegue ou tem muita informação, ele rapidamente ele faz esse movimento e fica com o pescoço para o lado, com a cabeça para o lado, querendo não ver e dessa forma ele se regula, o sistema dele, metabólico, o prepara para direcionar uma atenção para um outro foco, porque assim ele vai ficar mais confortável, né? E aí, ao longo do tempo, 1 ano, 2 anos, as crianças, 3, 4 anos, né? Acho que até o 4 ano de vida, assim, as crianças ainda precisam muito da nossa ajuda, desse processo extrínseco, dos pais e também dos professores, agentes de socialização, desse segundo meio social que vivem, desse apoio para regular. Se de repente teve uma tristeza, para ela recobrar aquele estado emocional, talvez ela precise de ajuda para avaliar o episódio emocional, ou precisa desse conforto, ou até de uma distração, né? Quantas mães se veem nessa situação, a criança está chorando, você está embalando no colo, ah, meu amor, vai ficar tudo bem, olha o passarinho lá fora, e a criança sim, para de chorar. Enquanto isso, o redirecionamento da atenção é muito bem-vindo, mas depois, com 2, 3 anos, não é tanto porque aí ele não lida com emoção, então a reavaliação cognitiva, que é fazê-lo pensar naquilo que aconteceu, por exemplo, quando uma criança de 3, 4 anos quer um brinquedo do amigo e o amigo não quer emprestar. uhum, A primeira coisa que eu às vezes falo para uma professora, já trabalhei em escola também, ele não querer emprestar, primeiro que é uma defesa de território. Isso é meu,
não quero te dar porque é meu e eu gosto de brincar. Mas aí a professora ajuda, ou nós pais, falando assim, eu sei que é seu, você gosta do brinquedo, brinca um pouquinho com ele, mas daqui a pouco você partilha, porque ele também pode partilhar com você. E nessa troca, o melhor de tudo não é o brinquedo, é você ter a companhia do seu amigo. Então, assim você vai ajudando a ele analisar que ele dividindo vai ficar mais feliz, que ele partilhando aquele momento, ele ganha bastante. E aí a gente não fica só nessa defesa de território que é importante, mas na partilha, porque o momento é a dois ou é a três, não só o brinquedo. O brinquedo não é o foco, e sim a companhia. Uhum. Mas quando a criança passa dos 5 anos, 6, ela já entende a expectativa do ambiente, o que é esperado do pai, da mãe, do professor, ou de um tio, de uma avó, e aí ele passa a modular melhor a emoção, porque ele já consegue compreender melhor as regras. Então, se de repente ele ficou estressado, irritado, porque o brinquedo dele quebrou, ele já vai tentar pensar numa solução para aquele brinquedo. Mas se uma criança tem algum problema mais com a labilidade emocional, talvez ela tenha mais dificuldade de encontrar uma solução para aquele brinquedo quebrado. E por isso a nossa Uhum. importância de nos aproximar, de conversar e de sempre mostrar uma solução. E não ficar ali chorando com o brinquedo quebrado, por exemplo. Não sei se eu consegui explicar, Zé. Claro, claro, acho que é ótimo, né? Mas super interessante a gente pensar então que desde realmente o período gestacional está acontecendo todo um processo de regulação emocional, né? E como que cada faixa, né, cada etapa do desenvolvimento, você vai ter práticas, pelo que você está me dizendo, né? Práticas que são mais Sim, adequadas, né? A questão da atenção seria mais adequada para o início, né? E depois você sim. teria outras práticas que seriam mais adequadas, né? Pois é, até posso trocar um pouco com você, que também é logoterapeuta, né? Estuda sentido de vida. Eu acho que essa prática de reavaliação cognitiva, que é dar um novo sentido ao episódio emocional, que é avaliar melhor o que aconteceu e dali tirar uma solução, tem muito a ver com a logoterapia, também que é Sim. trabalhar um pouco esse sentido emocional com as Uhum. crianças ou com os alunos, né? Se você também quiser falar um pouco sobre isso, eu acho que combina bastante, né? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que todo esse processo, né, de reavaliação, né, e contínuo que você vai tendo com a criança, né, é muito interessante para ajudá-la, de fato, a ir compreendendo um pouco melhor a si mesma, né? Ou seja, compreender também esse mundo tão rico que são as emoções, né? E eu acho que a partir disso ter uma vivência mais integrada também, né? Ou seja, como que essas emoções vão sendo integradas pouco a pouco à vida dela, até o ponto de que mesmo as emoções negativas não vão gerar um pânico, né? Ou seja, eu acho que talvez uma das consequências que a gente tenha visto, e aí a psicologia positiva fala um pouquinho disso também, né? O Martin Seligman, que iniciou a psicologia positiva, ele fala isso, é que não saber lidar com as emoções negativas ou não aceitar as emoções negativas levou depois a um grande problema, porque quando se chega na fase da adolescência ou fase adulta, essa criança que não aprendeu a lidar, por exemplo, com a tristeza ou com uma frustração, ela se vê diante de um mundo que às vezes vai frustrar, que vai trazer episódios de tristeza. E como não se criou essa Uhum, capacidade de lidar com as emoções, você acaba desenvolvendo problemas mais sérios, né? sim. E seria bacana também a gente partilhar que nesse âmbito emocional que eu vim trazer, dentro de uma ideia de um guarda-chuva das competências emocionais, a psicóloga Denham, ela falou da importância das competências com três habilidades importantes, né, que seria da expressão emocional, a compreensão emocional e a regulação emocional. Então, para Uhum, chegar nesse âmbito de regulação emocional, eu também preciso valorizar essas outras duas habilidades. E a gente já vê uhum, isso nos bebês, a capacidade de expressar as emoções, né? O esboço do sorriso dos bebês, ou o choro mostrando algum desconforto, que pode ser de variados fatores aí, né? Desconforto porque está com fome, ou desconforto porque quer um colinho. As crianças já apresentam uhum, essa expressão e a gente também, nos dias de hoje, aprende quanto que a expressão emocional é importante.
a expressão adequada de acordo com o ambiente, né? A gente sabe que a alegria ela é importante e bem expansiva. E a gente regula a alegria? Sim, a gente regula a alegria, porque eu já, por exemplo, atendi uma adolescente que tinha dificuldades em comemorar. Ela não podia tirar nota 9 e não ficava feliz, só ficava feliz com 10. E trabalhava Uhum. nessa importância também do 9, né, dessa conquista, e era motivo para comemorar. Então a gente também regula a alegria para cima. Assim como a gente Sim. pode regular a tristeza calibrando para baixo, ou a raiva, a gente regula também a alegria para cima, né? Pessoas mais distímicas, com um problema na regulação do humor, às vezes têm dificuldade também para regular a alegria. E aí a gente precisa Uhum. investigar e auxiliar esse processo hormonal ou esse processo de humor para que a pessoa também consiga expressar bem a alegria. Né? Uhum. Expressar também a tristeza, da passagem para ela, né? No filme Divertidamente, que a gente já com certeza assistiu, todo mundo vendo lá a tristeza, ai, chata, incomodando, prejudicando os processos Sim. lá, mas só quando deram passagem para a tristeza, para elaborar a perda, né, de fato, que a menininha tinha saído da cidade natal, deixado o esporte que era o hóquei que ela adorava, e aquilo deixava ela muito triste. Mas só quando pararam para falar assim, pode chorar, você está triste, faz todo sentido chorar nesse momento, né? Não é um choro de Uhum. mãe, não é um choro de birra, é um choro realmente de pesar, de perda. Então, quando deu oportunidade para a tristeza chorar, as outras coisas foram acontecendo no seu tempo e de uma forma Uhum. adaptada e favorável. Uhum. A raiva também, né? As pessoas falam às vezes mal da raiva, não pode sentir raiva. Se não pudesse, não seria inerente ao ser humano, a raiva faz parte, Sim. né? Eu fico imaginando como eram os nossos ancestrais, tá lá no meio da caverna, aparece uma fera. Se eu não impulsionasse de sangue para o desafio, para ir lutar, né? Como é que Sim. eu ia sobreviver? Então a raiva também nos ajuda a sobreviver. Eu não posso aceitar Sim. determinada injustiça, ela me faz ficar com raiva. Mas a maneira de lidar com a minha raiva é que realmente vai ser importante. Então, os pais aí ficam com certeza perguntando. No momento de raiva, né, a criança está estressada, ela está precisando de ajuda. É como se o organismo dela tivesse no momento ali de pane e ela num estado de querer sobreviver, ela está cheia de sangue, está impulsionada, ela precisa respirar, ela precisa às vezes que pegue na mão, que acolha, que dê um abraço Uhum. e que converse. E a gente vai precisar redobrar nossa paciência mesmo para esperar aquilo passar e muito conversar. Acho que os nossos filhos mais espertos, mais orais, mais falantes, eles vão precisar também da nossa paciência, dos nossos ouvidos e entrar em conversação com eles mesmo, né? Sim. Então, a Sim. expressão emocional é muito importante. A gente precisa saber expressar as emoções, crianças e adultos, né? Eu não posso sair dando risada no enterro de alguém. Isso seria uma maneira bem desadaptada e nada favorável. Eu preciso controlar as minhas emoções para eu me dar bem no ambiente social, né? Uhum. Uhum. E também compreender as emoções. Como é que a gente compreende as emoções? Sabendo que elas existem, que elas são importantes, que a gente precisa valorizar. Uma coisa que eu aprendi, Zé, lá com a Daisy na UERJ, ela tem uma teoria mais desenvolvimentista. E ela Uhum. via na literatura e vê até hoje na literatura americana as pessoas escrevendo emoções negativas e positivas. Ela falou assim: isso está proibido de ser escrito. Pelo menos vocês comigo aqui não vão escrever dessa forma. E eu Aham. conversando com uma especialista na área, que é a Edna Ponciano, está em Portugal agora, mas ela me ensinou muito na minha qualificação. Ela disse assim: uma melhor forma de você escrever sobre isso é emoções vivenciadas como positivas, emoções vivenciadas como negativas. Porque a Uhum. emoção aqui no Brasil, ou no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que é vivenciada aqui para mim como positiva, lá em Tóquio ela pode ser vivenciada de uma outra maneira. Então a gente é Claro. influenciado por um contexto sociocultural. Então o que é para mim, Roberta, pode ser diferente para você, Zé. Por isso que a gente fala que Uhum. a gente vivencia como positiva ou como negativa, porque a raiva não é negativa, nem o medo, nem a tristeza. Elas só são vivenciadas de repente de uma maneira positiva ou negativa. Muito, muito interessante, Roberta, muito interessante mesmo essas contribuições. E enquanto você falava, né, você trouxe o exemplo lá do Divertidamente, né?
Eu lembrei de um outro Sim. desenho também que a gente usa muito aqui em casa, que é o Daniel Tigre. Não sei se você já conhece, que é um Amo de desenho. paixão Daniel Tigre. Sim, sim. E eu acho que é muito interessante, né? Porque uma das coisas, por exemplo, que a minha filhinha mais velha, ela aprendeu muito, né? É que quando você ficava irritado, né? Uma das técnicas era respire bem fundo e comece a contar, né? E como Sim, o desenho fala de forma de música, né, faz em forma de música, né? Então muitas vezes a uhum. gente via ela cantando, né? Respire bem fundo e comece a contar, né? Eu acho que Dando um essas tempo, né? exatamente, né, dando tempo, e aí toda a questão da própria respiração, né, e dos efeitos fisiológicos e neurofisiológicos, né, que essa prática, né, pode gerar, né, hoje a gente já sabe na vida adulta quantos exercícios de respiração a gente tem que ensinar para as pessoas quando estão dentro de um transtorno de ansiedade ou de um quadro de ansiedade, né, então isso é muito Sim. interessante. A E literatura vai apontar esses efeitos top-down e bottom-up, né? O top-down uhum, é como se, assim, diante de um processamento emocional, funcionam primeiro ou de uma maneira prioritária, assim, as emoções vão sendo controladas pelo sistema do pensamento, da memória e da atenção, para assimilar e processar todo o episódio emocional. Mas as teorias uhum. do bottom-up já falam mais dos sistemas fisiológicos recebendo e captando aquilo que eliciou a emoção para depois ser reinterpretado, né? Uhum, Não acho que nenhum nem outro devem ter primazia, é um entrelaçamento, né? A gente recebe uma uhum, emoção, ao mesmo tempo que a gente tem as sensações sobre a emoção, a gente está avaliando, está trabalhando a memória, porque a experiência, o momento que a gente vive também conta muito, né? E aí, falando de momento e uhum, experiência, a gente está nesse momento de distanciamento social. Uma sim, maneira também da gente avaliar isso, falando das emoções de nós adultos, de nós pais, é trabalhar nossa paciência com as crianças, mostrando para elas, encorajando a elas, dando esperança de que isso vai passar, né? uhum, Conversando com elas, sendo criativos em casa, e tantos vídeos rolaram aí sobre brincadeiras, vídeos, mas, sobretudo, é nosso tempo com eles, né? Quer dar sim, cambalhota, vamos dar cambalhota, vamos fazer um bolo, não sim, só a gente escolher uma atividade com eles, mas também já vi relatos de pais em pesquisa que é importante deixar os filhos escolherem uma coisa para fazer. A minha filha hoje hum. falou assim: mãe, vamos brincar de salão de beleza. Eu falei: beleza, depois da live a gente vai brincar de salão de beleza. A gente vai pintar a unha, vai cuidar do cabelo. Então, deixar também o filho escolher é mostrar para eles assim: tô com você, não sou eu que só controlo a situação, você também pode escolher. Uhum, claro, claro. Eu acho que esse tempo realmente que propicia, né, às vezes, tanta incerteza, até um maior estresse, né, por aquilo que a gente está vivendo, né, e acaba que as Sim. crianças são afetadas com isso, né, elas estão ali nesse meio, né. É uma coisa que a minha filha fala muito, né, de saudade da escola, por exemplo, né. Ah, tô com saudade Uhum. dos meus amigos, né. E aí a gente tem que também tentar lidar com isso, né, criar formas de lidar com isso, né? E assim, né? Por exemplo, você já deu várias dicas, né, exemplos bem concretos, né, de como lidar com as crianças em diversas situações, né? De como ajudar nessa expressão emocional, né? Você falou uma coisa também que me suscitou aqui, que é reconhecer a emoção no outro, né? Quando você fala da compreensão da emoção, eu acho que tem essa Uhum. compreensão própria, né? Eu compreender em mim a vivência emocional, mas compreender no outro também. Como é que é isso com as crianças? Elas são capazes de compreender a emoção do outro também, né? Do processo mais empático, talvez? Sim, leva um tempo também, mas a gente já trabalha isso com as crianças. Eu tenho certeza que nas coisas mais simples, às vezes a gente mostra, né, através de um desenho. E quando eu sento, por exemplo, para ver desenho com a Valentina, do Daniel Tigre, né? Uhum, A gatinha lá ficou chateada porque escolheram o brinquedo que ela queria. E aí eu falo sobre flexibilidade com ela de uma maneira muito simples, né? Eu vou falando assim: ah, tá vendo, filha lá, a gatinha queria aquele brinquedo, mas o Daniel pegou primeiro. Mas eu acho que vai dar tudo certo depois se eles conseguirem.
emprestar um para o outro. Assim, os dois ficam felizes, né? E aí também uma situação que de repente decorra assim de uma historinha que ela tenha contado dela e de algum amiguinho, ou no próprio condomínio que a gente mora, se ela me fala de um episódio, mostrar para ela a realidade, como é que a criança sente, se a criança está triste, né? Ou se ela Uhum. está com medo de alguma coisa. Ah, mas está com medo disso, não vai acontecer nada. Eu falei, ah, que bom que você já sabe, mas o amigo ainda precisa entender. Ou como a minha filha Uhum. partilhou, por exemplo, estudando com uma criança autista, né? Eu acho que todos nós nos deparamos com situações assim. A gente não precisa deixar a escola falar com a gente sobre um amiguinho autista. A gente mesmo pode fazer esse trabalho, não precisa ser psicólogo nem pedagogo, mas a gente pode falar assim, ó, a minha filha uma vez gritou, fulano grita, mãe, grita muito na sala. Eu falei, então, você também era menorzinha, você gritava e a gente conversava sobre não gritar. Ele ainda vai aprender no momento dele que não pode gritar. A tia vai conversando e ele vai aprender no momento dele. E assim Uhum. aconteceu com o episódio também de uma criança que batia muito. Eu falei, olha, tenham paciência com ele, fica amiga dele, porque ele está precisando de carinho, a gente não sabe por que que ele está assim, e daqui a pouco isso vai passar. E ela foi Uhum. aprendendo. Então, hoje, quando ela vai me contar um episódio de um coleguinha que tenha feito algo que ela já avalie como errado, ela fala assim: mãe, no tempo dele ele vai aprender. Aí, numa conversação, às vezes a gente vai mostrando, né, como que o nosso filho pode pensar empaticamente, como ele pode pensar em ser altruísta, né, Uhum. com os coleguinhas dele. E a gente consegue fazer isso desde muito cedo, basta a gente estar junto com os nossos filhos. Às vezes, Claro. dentro do carro, está voltando do colégio no carro. Você tem 5, 10, 15, 20 minutos e você entrar numa conversa com o filho é muito especial, porque a gente aprende muito com eles, com a maneira como que eles veem a situação. E é legal Uhum. quando eles contam uma coisa, sempre perguntar, ué, como é que você percebeu isso? E como é que você se sentiu em relação a isso que você está me contando? Porque aí você vai entendendo como ele está processando. Se você Claro. acha que está da maneira favorável, você elogia, porque também não é só ficar dando insumos e críticas, né? Mas Uhum. elogiar a maneira que ele reagiu e deixar ele entender que você está engajado, que você está interessado por ele, né? Sim, sim. Acho que essa proximidade e tempo, né? Tempo que talvez a gente antes dessa pandemia não tinha por uma série de coisas e que talvez hoje tenha nos sido dado, né? A possibilidade de ter mais tempo com as pessoas que às vezes a gente não tinha, né? E principalmente com nossos filhos, né? Tá presente, tá junto, né? Sim, Zé. Acho que isso Acho que não é é. fácil, não, né? Porque às vezes a gente está dentro de casa e uma situação emocional do filho acontece. É claro que, assim, Uhum. você, enquanto pai e mãe, não estava naquele momento zen de meditação, esperando que seu filho venha irritado para você ir lá ajudar a regular. Às vezes você está fazendo uma comida, ou você, pai, está consertando um chuveiro e está cansado e está ali apressado, e vem teu filho precisando ali da tua ajuda porque está irritado ou está triste, e você precisa regular. É claro Uhum. que se deixar a gente no calor da emoção, ou não vai responder tão bem, ou não vai criar uma estratégia tão favorável. Mas se eu tiver isso na minha mente, poxa, para eu ajudar meu filho a regular, hoje eu que estou escutando a live, eu vou pensar mais nisso. Quando eu for ajudar meu filho a regular, eu tenho que contar de 1 até 3 e pensar, deixa eu me regular, pensar aqui numa maneira mais favorável, e aí eu vou falar com ele. Porque eu, por exemplo, preciso muito disso, né? Uhum. De pensar o que eu vou fazer, às vezes no momento de agitação, parar, respirar, pensar e ver o momento certo de falar. Ou também os combinados, né, entre o pai e a mãe, eu acho muito legal, porque às vezes a mãe não está com paciência naquele momento, não está se sentindo bem, e o pai pode entrar em cena para ajudar e vice-versa, né? Porque às Sim. vezes a gente está sobrecarregado, a gente tem que se perceber também que a gente não está bem emocionalmente para fazer uma correção ou fazer um direcionamento qualquer, e o outro sempre pode ajudar. A gente já sabe, a gente já entende um ao outro para fazer assim, deixa eu entrar agora para poder ajudar nesse momento, né? Claro, acho que essa cooperação é super importante, né? Porque realmente às vezes é muito difícil, né? Você tá no dia a dia e acontecendo várias coisas e às vezes você não está tão bem naquele dia até para dar uma resposta adequada à situação, né? Ao comportamento do teu filho. Então, quando existe essa cooperação e essa partilha, né?
eu acho que ajuda muito para que se consiga lidar da melhor maneira possível, né? Eu não Sim. sei, pessoal, que quiser botar alguma pergunta, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa live, infelizmente, né? Mas se vocês quiserem colocar alguma pergunta aí no chat, a gente passa aqui para a Roberta, né? Mas assim, hoje, pelo que você está vendo dos acontecimentos, de tudo, e da tua prática, da tua pesquisa, né? Qual que você acha que é o maior desafio nosso para esse processo de regulação emocional? O que você acha assim que é um grande desafio para contribuir para que as nossas crianças possam desenvolver essa competência, né? Eu acho que eu vou falar de alguns, né, Zé? Uhum, Falei um pouco dessa questão de entender que as crianças vão desenvolver com o tempo. Às vezes uhum, parece fácil a gente falar e pensou assim, já repeti isso várias vezes e não adianta, mas existe um tempo para isso se processar. Então, a gente saber que vai existir nesse processo um fator tempo, para nós um fator paciência, porque às vezes a gente está uhum, tão cheio de atividades que a nossa paciência vai se esgotando. E a gente está num sim, tempo que a gente precisa de paciência. A gente precisa falar, a gente precisa repetir. Também foi falado comigo, assim, alguns pais partilhando que estão tendo muita dificuldade em ajudar os filhos no dever de casa, porque as escolas estão enviando conteúdo, né? Ah, eu começo uhum, ali a fazer o dever de casa e daqui a pouco fulana está olhando para a janela, está totalmente dispersa. E aí eu já perco a minha paciência, né? Eu vejo aí que o professor ganha pouco, porque eu não sei como é que eles conseguem. Mas assim, de fato, as crianças precisam do nosso tempo, precisam da nossa criatividade para fazer elas gostarem daquele momento com a gente, né? É um uhum, momento muito precioso e cada criança vai aprendendo um ritmo no seu tempo e a gente precisa dedicar mesmo esse tempo, essa paciência para eles, não tem uma outra maneira. sim, Eu acho legal colocar uma pitada assim de alegria na hora de acompanhar um dever de casa, por exemplo, a partir daquilo que está sendo solicitado ali numa historinha ou nos números, não ficar só ali contando nos dedinhos, cata lá uma laranja, um limão da fruteira, ou pega os milhos lá para fazer pipoca e faz uma contagem, gruda na massinha. A gente fazer uma coisa diferente que chame a atenção, porque os nossos filhos estão muito espertos, muito ávidos, muito sim, rápidos, e a gente precisa também multiplicar essa criatividade no momento do dever de casa com eles, para tornar uhum, aquilo mais amistoso, mais alegre e bom para todo mundo. Se a com criança tem o certeza. pai e a mãe em casa, na segunda-feira faz com a mãe, na terça-feira faz com o pai. Assim, são duas maneiras diferentes para aprender. E também o pai e a mãe não ficam sobrecarregados se de repente se sente mais nervoso para poder auxiliar. Então, fazer esse combinado entre pai e mãe, eu acho bem bacana, porque talvez o pai tenha facilidade mais numa relação numérica, a mãe tem mais com uma parte de entendimento e de texto, e as pessoas vão se dividindo, né? Eu acho importante isso. Nosso tempo, nossa paciência, saber que esse Uhum, processo emocional é gradativo, né? É aos sim, poucos mesmo. E a gente se interessar pelo tema, porque antes não se lia nada sobre isso. Hoje a gente sim. já encontra na literatura material é, focado nas emoções, né? Então, Uhum, os pais podem ir numa livraria, na hora de comprar um livro, ver lá o que, que existe sobre as emoções para partilhar, né? Um momento de leitura que eu acho que é tão bacana a gente tirar aqueles 10 minutos de ler uma historinha e ali vai estar com certeza cercado de conteúdo emocional. E ali é um sim, momento legal para conversar sobre as emoções, sobre a sim. alegria, tristeza, medo, raiva, o nojo, tudo isso para a criança se desenvolver, né? Claro, claro. Durante a live você falou de um livro. Você pode repetir só porque o pessoal poder anotar também, né? Que É como era. falar para o seu filho ouvir, como ouvir para o seu filho falar. Depois eu posso até escrever, deixar aqui direitinho, posso colocar uma foto do livro, para quem tiver interesse, tem uma linguagem assim, bem acessível também. Entendi, entendi. Tá ótimo, tá ótimo. E assim, Roberta, se quiserem conhecer mais também, fazer contato contigo, saber mais também de todo esse teu estudo, né, de toda a tua pesquisa, que é super interessante, como é que podem fazer, né? Tem. Sim.
Estou fazendo essa pesquisa sobre regulação emocional, sobre as estratégias de regulação emocional de pais, pai e mãe, com relação aos filhos. Podem me procurar nas redes sociais, né? Lá no meu direct é uma forma de me encontrar, de deixar uma mensagem. Eu tinha feito uma live mês passado sobre a importância do nosso território, e dali também surgiu um contato, pessoas me procurando, conversando comigo. No que eu puder, dar uma atenção e trocar alguma experiência também, eu acho super relevante. Eu estou bem focada na pesquisa, né? Vou terminar o doutorado em fevereiro do ano que vem, se Deus quiser. Mas eu estou sempre atenta ao que pode ser feito, né? Projetos que envolvam a maternidade, a paternidade, parentalidade é algo que me interessa bastante. Eu acho até Uhum. que são coisas assim que me cativam muito, né? Temas que envolvem a família. Eu não atendo crianças, mas eu atendo os adultos, pais e mães, e podem contar comigo para o que precisar, né? Uhum. Formação também, de repente ano que vem a gente consegue bolar mais formação. Quem tiver interesse pode deixar também aí sugestões para a gente, né, Zé? Com certeza, com certeza. O que a gente puder contribuir, né? Eu acho que é, a família de fato é um berço, né? Ou seja, se a gente não cuida da família, a gente não vai cuidar da sociedade. Então, acho que é super importante todos esses temas, né? Ajudar as pessoas a descobrirem mais isso, a conhecerem mais sobre como elas podem intervir de maneira saudável, não só no desenvolvimento físico, né? Mas nesse desenvolvimento emocional, né? Das crianças, dos nossos filhos, né? Uhum. Porque daqui a pouco eles vão estar aí no mundo, né? Vão estar se relacionando e como que não saber lidar, reconhecer, expressar as emoções pode causar tantos danos nas nossas relações, né? Então, Sim, assim, as emoções vão nos ajudar na nossa vida social, numa vida acadêmica, numa vida de trabalho, porque a gente vai se relacionar com as pessoas, né? uhum, Diferente das outras espécies, a gente tem realmente um cérebro maior, a gente tem um desenvolvimento que demora, é mais gradativo mesmo, porque existe uma complexidade social, a gente precisa se relacionar, e por isso que a gente precisa aprender sobre as emoções, elas são importantes, elas impactam muito a nossa vida, a nossa relação social. E a gente, pai e mãe, é agente privilegiado de socialização emocional. A gente tem uma oportunidade muito grande e passa muito rápido, né, a infância. E tomara que uhum. a gente consiga, sobretudo, deixar um impacto positivo na vida das crianças, assim como eles podem deixar na gente também. Errar, a gente vai errar, porque somos humanos, né? A gente não sabe tudo, mas Uhum. também errar é um processo bem importante na nossa experiência, porque vai nos fazer crescer e vai nos mostrar humildemente o quanto a gente precisa um do outro para se construir. Com certeza, com certeza. Roberta, muito obrigado. Acho que aqui os comentários são de que foi excelente. Estão pedindo mini curso, estão pedindo outra live. Tomara. Mas certamente a gente vai ter em breve ou outras lives ou um mini curso para a gente aprofundar mais nesse tema. Te agradeço muito pela tua disponibilidade, tá? Pelo teu Tá, excelente João? trabalho e agradeço também a todos que participaram, tá? Obrigado por estarem conosco mais uma vez. Assim que a gente tiver outra live, a gente faz a nossa promoção aí. Segue a gente no Instagram, no Facebook e obrigado. Também agradecer a vocês pela confiança, né, pelo carinho. Agradecer a todo mundo que entrou, minha irmã, meus parentes aí, as pessoas que deram um oi, as amigas. Eu vi um monte de gente entrando, queria mandar beijinhos, mas estou mandando agora. Né, falar dos amigos da Reconciliatio que estão à disposição para atendimento. Meu esposo Felipe Curvelo, o Zé, Clara, Monique, Simone, tanta gente maravilhosa e tão humana para ajudar tanta gente aqui na nossa cidade. Queria deixar um beijo especial para todo mundo, para minha filha Valentina, com quem eu tanto aprendo, que eu amo muito. E agradecer a todo mundo, né? Foi muito bom. Que bom, passou rápido. Tá ótimo então, pessoal. Boa noite, obrigado e até a próxima. Roberta, brigadão, tá? Um abraço, Zé. Fica com Um Deus. abraço. Você também. Tchau, tchau. Tchau.